Boa tarde. Hoje é dia 5 de outubro de 2021 e é a nossa primeira aula síncrona da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1. Meu nome é Amanda Biasi, eu sou a professora de vocês dessa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1 e sou professora também do setor da psicologia, que é o setor de desenvolvimento, né, de psicologia do desenvolvimento, juntamente ao professor Rodrigo, que é atualmente coordenador do curso. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês aqui nessa disciplina e explicar um pouquinho para vocês como que vai ser a disciplina. Nesse primeiro momento, eu vou explicar bem rapidamente, porque ao longo das próximas aulas eu vou também explicando. Eu gosto de fazer esse movimento, né, de explicar para vocês exatamente como que vai funcionar a disciplina, o que nós vamos ver, como que essa disciplina é dividida, para que vocês tenham uma noção, assim, do fio condutor da disciplina e possam entender qual o caminho que eu estou fazendo aqui como professora, né, o que eu quero que vocês saiam dessa disciplina entendendo e compreendendo também o processo próprio dessa disciplina. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas assim, para mim é importante que vocês tenham consciência de todo o processo da disciplina, como que ela começa, como que ela está organizada, para que vocês saibam exatamente de onde nós vamos partir e para onde nós vamos ir. Então, a cada aula, mais ou menos, mesmo quase toda a aula, eu abro o nosso encontro, fazendo essa discussão, mostrando o que nós, né, vimos até agora, o que nós estamos vendo nesse momento, para que vocês não fiquem perdidos, considerando que vocês já devem ter visto que essa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, ela é uma disciplina densa, ela tem muitos créditos, né? Ela tem muitas horas aula. Nós temos também uma ementa muito densa, porque eu considero também que a Psicologia do Desenvolvimento, não é porque é a disciplina que eu dou, né, mas como é uma disciplina de início de curso, é uma disciplina que trabalha epistemologia, que trabalha, né, traz todas as teorias clássicas sobre o desenvolvimento. Então, realmente é uma disciplina introdutória, porém bastante complexa. Então, a gente vai juntos, não precisem desesperar, não precisa sair correndo agora, vamos todos de mãos dadas juntos, que vai dar certo. Hoje nós vamos começar, então, porque vocês vão ver depois, quando eu mandar para vocês, ainda não enviei esse documento, mas eu envio o nosso cronograma certinho, o que a gente vai ver em cada aula, com quais textos exatamente, né? Como que nós vamos estudar tudo certinho, tudo separadinho, explicado bem certinho. Eu ainda não enviei esse documento, mas vocês vão ver que nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar, nós vamos discutir um pouco a idade média. Pode parecer muito longe, né? Mas peraí, calma aí, buguei. Nós estamos na psicologia do desenvolvimento 1, mas nós vamos falar de idade média, isso mesmo, né? Nós vamos ver esse processo de transição do mundo medieval ao mundo capitalista, né? Esse que nós estamos vivendo, infelizmente, nesse momento. Então, nós vamos ver esse movimento de transição histórica entre o mundo medieval, né? Então, o período da Idade Média e o nascimento da modernidade, o nascimento desse novo modo de produção. Nós vamos fazer esse movimento justamente porque eu quero que vocês saiam dessa disciplina tendo uma noção bastante clara do quanto os fenômenos humanos, dentre eles também a infância, que é o que nós vamos discutir mais especificamente aqui nessa disciplina, né? E também na aula de hoje, como vocês devem ter visto no texto que vocês leram, como a infância, os fenômenos humanos, dentre eles a própria infância, é algo histórico. Os fenômenos humanos são sempre históricos, ou seja, eles são datados, eles têm, eles nem sempre, né, a infância nem sempre foi da forma como nós entendemos hoje,
que significa que ela mudou ao longo da história, né? Essa noção de infância sequer existia no mundo medieval, principalmente na primeira parte, né, da Idade Média, que a gente chama de Alta Idade Média, ali mais ou menos, né, já na Baixa Idade Média, na transição para o mundo capitalista, o mundo burguês, a gente já vem constituindo historicamente essa noção de infância. Mas anteriormente a isso, a gente sequer entendia, tinha a noção do que é infância, né? Isso é, a infância não existia para as pessoas naquele momento histórico. Então, isso tem um motivo histórico, não é simplesmente porque eram ignorantes, não. Isso tem um motivo histórico, o motivo está ligado ao fato de que as crianças já estavam inseridas no mundo produtivo. Então, como elas, desde pequenas, já vinham sendo inseridas no mundo produtivo, ou seja, elas já produziam, elas já trabalhavam, não se tinha muito uma noção de diferenciação entre o adulto e a criança, ou o jovem e a criança, né? Então, são motivos históricos que fazem com que, naquele momento, sequer as pessoas concebessem a ideia de infância. Isso, como a Rayane está colocando aqui, era como se fosse um adulto pequeno, um adulto em miniatura, porque do ponto de vista da produção, da vida, né, da sobrevivência daquelas pessoas, a criança, ela já, primeiro que tinha uma mortalidade infantil muito grande, então não se sabia sequer se a criança ia sobreviver. Então, mais ou menos, quando ela chegava mais ou menos ali aos 6, 7 anos, que se tinha certeza de que ela tinha sobrevivido, né? Porque tinham muitas doenças, esgoto a céu aberto, enfim, falta de estrutura, aquilo que vocês já devem conhecer ou ter alguma noção sobre o que foi a Idade Média, né? Pelos filmes, pelas séries, pelas coisas que vocês assistem, a gente sempre tem uma noção do que foi a Idade Média, um período bastante difícil da humanidade, da história humana, né? Principalmente do ponto de vista de estrutura, de higiene, enfim, do desenvolvimento científico, que não se tinha. Então, essas crianças, poucas, das que nasciam, poucas conseguiam sobreviver. Então, aquelas que conseguiam sobreviver, né, que chegavam ali mais ou menos aos 6, 7 anos, se tinha certeza que elas tinham sobrevivido, né, a esse período de mortalidade, elas já eram integradas ao mundo, à esfera da produção, que produção na Idade Média é a produção feudal, né? Vocês devem lembrar disso lá do colegial, do ensino médio, enfim. Mas a gente vai discutir isso bastante aqui nesse primeiro módulo. Nós vamos pegar textos para a gente poder entender o que era a produção feudal, né? Como que essas pessoas se organizavam, como que era a vida delas, né? E aí, para a gente ver essa diferença. Então, como a criança, aos 7 anos ali mais ou menos, se tinha certeza, então, não, essa daqui está viva, não morreu, nem por doença, nem por nada, ela sobreviveu. Então, ela já integrava a esfera produtiva, já começava a trabalhar, né, com os pais, com a comunidade ali do feudo. Então, qual a diferença entre o adulto e a criança? Se do ponto de vista da vida, elas vivem de forma igual, né? Elas já trabalham, elas já produzem, já estão totalmente inseridas. Então, a diferença era só a estatura. Por isso que, na Idade Média, as pessoas retratavam as crianças como adultos em miniatura. A gente vai ver nas próximas aulas, não nessa, né? Que nessa nós vamos discutir aqui o texto, mas na próxima aula, se eu não me engano, eu vou trazer para vocês aqui, inclusive, várias imagens, né, da Idade Média que mostra como que a estrutura, eles retratavam, por exemplo, o menino Jesus, que era para ser um bebê, a estrutura do corpinho é como se fosse a estrutura do adulto, só que aí diminui a escala. Então, é exatamente isso que a Rayane está falando, é como se fosse um adulto pequeno, literalmente, inclusive na forma de expressar o bebê ou a criança, se expressava como um corpo de adulto, só que do ponto de vista da proporção, menor do que uma figura do adulto, entendeu? Isso tem um motivo histórico, tem vários motivos históricos para isso. E hoje aqui nós vamos, então vocês vão trazer cada grupo
vai trazer, como eu disse, né? Não precisa todos os integrantes do grupo falar, aqueles que tiverem mais tranquilidade, mais facilidade, podem falar por todo o grupo, né? Não precisa ser todas as pessoas, mas hoje nós vamos ver 6 capítulos de um livro chamado A História Social da Família e da Criança, do Philippe Arrier, que é um francês, um antropólogo, que mostrou um pouco de como era a infância na Idade Média, né? E como é diferente da nossa infância, né? Da nossa concepção de criança. E ele vai mostrar isso através do estudo de vários materiais, de pinturas, né? Vai fazer o estudo de vários documentos, e o principal deles que vocês viram aí são os diários do médico do rei da França. Então, o rei da França, quando era pequeno, tinha um médico que acompanhava o seu desenvolvimento, acompanhava todo o seu processo, e esse médico escreve um diário relatando as experiências do rei. E aí nós vamos ter um choque de realidade, né? Também para entender essa diferenciação de classe também, do que era a infância de um rei, de um nobre, né? De alguém que faz parte da monarquia. E a diferença, né, da forma como nós vivemos, não só como as crianças de hoje se desenvolvem, né, no capitalismo, que é um outro modo de produção, uma outra sociedade, mas também a diferença daquela vida em relação às crianças do feudo, né, as diferenças e semelhanças da criança que vinha das famílias servis, né, das famílias que moravam nos feudos, que eram os servos. Então, acho que esse é o preâmbulo, assim, para vocês saberem de onde nós estamos partindo, por que nós estamos falando de Idade Média, o que tem a ver. A partir daqui, eu passo a palavra para o primeiro grupo, que seria o grupo que vai discutir um pequeno textinho chamado, né, um pequeno trecho desse livro, chamado Idades da Vida, que ele vai introduzir essa questão. E o grupo é formado pelo José Carlos, Estevo, Gerson e Bárbara. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo Sim. ok? Ah, tá. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o texto, e ele introduz essa questão do nome e dá a sensação de pertencimento no mundo. Antes, na Idade Média, o nome ele era algo que servia só para identificar aquela pessoa, mas foi que se criando uma necessidade de se especificar cada vez mais. Então, depois do nome, foi surgindo também o sobrenome, que identificava de qual família essas pessoas eram. E aí, isso já foi formando um pouco de tradição, a tradição daquela família. E depois a gente foi adicionando outras especificações, que foram a idade. E essa idade, ela estava ligada a essa questão de tempo, essa questão de exatidão e de número. Então, ele falou um pouco no texto que esse nome pertencia a esse mundo da fantasia, esse sobrenome iria pertencer a esse mundo da tradição, e essa idade iria pertencer a esse mundo da questão do tempo, certo? Da medição, precisão em horas. Então, hoje em dia, a gente está ligado nesses 3 tipos de especificações que a gente utiliza para poder se identificar no mundo, certo? E aí ele comenta também no texto que somente no século XVIII os párocos começaram a manter esses registros com exatidão do... Bárbara. Oi, boa tarde. Oi. Eu tô falando Oi, muito boa rápido. tarde, Bárbara. Não, desculpa, é porque para mim caiu. Não sei se caiu deu uma cortadinha. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho, mas Eu posso voltar. Tá, tá então bom. ele falou também que no século XVIII, esses párocos, eles passaram a manter esses registros, que era a questão do nascimento dessas crianças, e eles começaram a adotar essa questão do registro civil, tá bom? Mas foi uma iniciativa da igreja, porque ela era muito poderosa nessa época. Então essa idade, ela começou a se tornar o objeto dessa atenção especial. E aí foi observado que em alguns retratos tinha em latim a aetatis suae, que era um termo para poder dizer com qual idade essas pessoas foram retratadas lá, certo? E nisso,
o que é importante disso? A gente saber é que esses documentos, eles contam história, eles contam como o ser humano ele foi se identificando nesse processo, ele foi arrumando essas estratégias de conseguir, de criar uma tradição, de criar uma família, e esses retratos de família, eles eram documentos que eles contavam essa história familiar, certo? Então, alguns dos exemplos disso eram os diários de família, onde eram anotados as contas, os acontecimentos, os nascimentos e as mortes dessa família, que eles foram retratados. Então, tinha uma preocupação cronológica com isso, certo? Aí um dos trechos que me chamou muita atenção no texto foi esse, que foi a inscrição das idades ou de uma data num retrato ou num objeto correspondia ao mesmo sentimento que tendia a dar à família uma maior consistência histórica. Então aqui a gente vê que eles estavam preocupados com a questão de se inserir no tempo. Pelo menos ficou para mim essa noção de marcar alguma coisa. E aí ele retrata também a citação de um humanista e pedagogo, o nome dele era Thomas Platter, que ele fala que, para começar, não há nada que eu possa garantir menos do que a época exata do meu nascimento. Porque é meio contraditório a gente falar que a gente nasceu em determinado tempo se a gente não tinha essa noção de ser humano, não tinha noção de como aconteceu isso. Só quem pode contar das nossas origens são nossos pais, são nossos familiares antepassados. Enfim, e ele fala que não conseguia lembrar a data exata do nascimento dele, certo? E isso é importante porque esses tratados, eles começaram a introduzir outros sentidos, que foram os sentidos de infância, sentidos de juventude, os sentidos de velhice. Todas essas noções foram criadas a partir desse desenvolvimento, a partir desses marcadores, digamos assim, temporais. Não sei se eu estou certa em falar isso, mas assim, essa preocupação em identificar esses períodos, certo? Que era infância e puerilidade, juventude, adolescência, velhice e senilidade. Ok? Agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Boa tarde, vocês estão me escutando? Boa tarde, vocês estão me escutando? Oi, estamos sim. Ok. Sim. Eu vou falar da segunda parte que a gente dividiu aqui o texto, que é sobre as cidades da vida. E mais especificamente a mistura de pseudociência com ela. A idade do homem era uma categoria científica da mesma ordem que o peso e a velocidade são para nossos contemporâneos. Então, na grande proprietária, eu não sei como falar isso em francês, Le Grand Propriétaire, que era uma compilação, tipo uma enciclopédia gigante, tinha 20 volumes, entre elas ciência, teologia, e incluía as medições. E dentro dessa grande enciclopédia, trazia uma classificação das idades da vida, comparando com os planetas. Dividia em 7, que é a parte que ele mais elabora no capítulo. Que é a infância, a puerilidade, a adolescência, a juventude, a senectude, a velhice e a sênice. A infância é marcada pelo infante e sua falta de comunicação. A puerilidade é a pessoa com uma jovem criança, mais ou menos assim, até os 14 anos, mais ou menos. A adolescência é quando a pessoa já pode procriar, aparentemente, e até o fim do seu crescimento. Tem uns que disseram que era até 28, até 30 ou 35. Depois tem a juventude, que é quando você tem a força e a capacidade de ajudar os outros ao seu redor. A senetude, que é quando passa a juventude, você já tem costumes e comportamentos mais graves. Finalmente, a velhice, que é quando seus sentidos começam a deteriorar e você caduca. Que chega finalmente a sênice, que é quando
Você está realmente no final da vida, você está sempre tossindo, escarrando e se sujando, até você, de acordo com o autor, voltar a ser a cinza da qual foi tirado. Além disso, o autor demonstra alguns poemas que comparam as idades da vida com outras pseudociências, tipo signos, a ideia dos 4 elementos, dos 4 temperamentos, ou humorum, que divide a vida em 4 períodos de 20 anos. É isto. Gostaria de passar para o próximo, mas... Oi, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Só tá meio baixo, amigo. Sim. Melhorou? Bem pouco. Acho que sim, né? Obrigado. Então, dessa enciclopédia que o Carlos falou, ela precisou ser traduzida para o francês. Só que o francês não tinha tantas palavras quanto o latim tinha naquela época. Então, eles basicamente resumiram todos esses 7 ciclos da vida apenas como infância, juventude e velhice. E como a juventude, como ele também falou, significava a força, a maior força que a pessoa poderia ter, tem até uma imagem que depois eu posso até acompanhar no grupo, que o autor também coloca como referência, que é tipo de uma escada em formato de trapézio. Começa com um bebezinho na ponta, ele vai crescendo e bem no alto, como se fosse de uma pirâmide, tem um jovem, depois vai caindo até formar o idoso, a velhice. Que é exatamente para dizer que a juventude é exatamente o ponto, o ápice da vida da pessoa. Então, como era muito separado apenas infância, juventude e velhice, não tinha uma distinção tão grande entre a infância e a adolescência. Que nem hoje que a gente sabe que a infância acaba quando chega a puberdade da pessoa. Mas lá era apenas, não tinha essa distinção como a gente tem hoje. Até porque infância remetia ao sentido de dependência. Então, enquanto fosse dependente, era tido como ainda infância. É tanto que nas famílias mais ricas, mais nobres, essa infância só era quando era consequência de uma vulnerabilidade física, quando ainda era dependente físico, como por exemplo um bebê. E além de ter essa confusão entre a infância e a adolescência, o francês também não conseguia abranger com os mais pequenos ainda, os bebês. Não tinham uma palavra exata para definir as crianças das crianças. É tanto que o francês teve que pegar muitas palavras da própria língua inglesa para poder abranger todas essas etapas da vida. E a última parte, que ia ficar com o Estevão, só porque ele teve uns problemas e ele não está disponível agora para apresentar, basicamente falava da nova adolescência. O autor retoma essa imagem do trapézio com o jovem no topo e fala que naquele tempo a juventude era o ápice de que todo mundo era a época mais aguardada e a que as pessoas queriam permanecer para sempre, porque era quando a natureza podia te dar todas as características que você ainda tinha para oferecer. E em contrapartida disso, a França vai até mesmo desrespeitar a velhice, falando que como a juventude é o ponto máximo, a velhice é um dos pontos mais baixos e vai retratar essas pessoas mais velhas como até em chacotas nos romances da época. E, por fim, o autor ele faz exatamente essa comparação de que eles não viam as idades como a gente vê hoje.
eles viam mais como uma coisa cíclica, até mesmo como a Amanda estava falando no começo, de que pela alta mortalidade eles viam a vida e a idade apenas como uma coisa corriqueira, e que cada idade iria corresponder ao como você se vestir ou o que você ia fazer. E isso é uma coisa que a gente também pode ver nos tempos modernos, em que a gente não tem em nenhum lugar que existe uma idade certa para fazer uma coisa, mas é como se todo mundo tivesse apertado a mão do outro e tivesse essa consciência coletiva. Até hoje a gente guarda esse costume. E é isso, pessoal. Essa foi a apresentação do nosso tópico. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Gerson, Bárbara, Carlos. Gente, só fazer um comentário bem rapidinho antes de passar para o 2. Então, vocês estão percebendo que nesse primeiro tópico, o Felipe Arrier, isso. Ele é um francês, como eu disse para vocês, né? Então, ele está mostrando como que essa discussão sobre as etapas da vida chega na França, né? Como os colegas mostraram. Mas, assim, do ponto de vista do que tem de mais essencial, vocês estão percebendo que ele está mostrando justamente isso, que primeiro, né, na apresentação da Bárbara, mostrando que, às vezes, algo que parece para a gente tão banal, como dizer, meu nome é Amanda, eu tenho 31 anos, né, nasci no dia tal, do ano tal. Essa apresentação que para a gente é tão corriqueira, né, para a gente é tão fácil, tão normal nos apresentar dessa forma, isso também é histórico. Nem sempre foi assim, né? Como aquela parte que a Bárbara leu aqui para a gente, né? A gente, na Idade Média, sequer se sabia que dia que nasceu, qual que é muitas vezes, né, a gente vai ver em outros tópicos que os colegas vão trazer, que como tinha essa alta mortalidade na Idade Média, muitas vezes sequer se colocava um nome nos filhos até atingir certa idade, né? O próprio sobrenome, ele é datado também quando se começou a chamar uma pessoa de um nome e um sobrenome, como a Bárbara também trouxe, né? Para poder criar essa tradição familiar. Então, vocês devem saber, né? Que os nossos sobrenomes que perduram até hoje, que vêm dessa época da Idade Média, a maioria deles remete ao ofício daquela família dentro do feudo. Então, o Oliveira era o que plantava olivas, né? O não sei que era o que se referia, o Ferreira era o que era da família dos ferreiros, né? Então, como os nossos... tá certo, Bruna. Beleza, bom trabalho. Como os nossos... como justamente, né, os nossos sobrenomes se referem aos ofícios, ou seja, e antes disso, né, sequer se existia sobrenome. Sobrenome é uma criação humana que tem uma origem histórica, um motivo histórico. Então, tudo isso que hoje a gente fala como uma banalidade, nossa idade, o dia do nosso nascimento, na Idade Média sequer era uma preocupação, né? A partir de um certo momento, começa-se a criar essas referências para a existência do indivíduo na linha temporal. Então, é essa discussão que ele está fazendo, mostrando como que para a gente coisas que parecem tão banais, tão naturais, na verdade, são históricos, têm uma origem histórica, né? E ele está discutindo também a questão das etapas da vida. Então, como que a gente divide a vida do indivíduo em etapas? Então, algumas pessoas foram tentar isso. E dentro da psicologia do desenvolvimento, é nisso que a gente mais fala, né? Como que as diferentes vertentes da psicologia que surgiram na modernidade, né, depois do fim da Idade Média, como ciência moderna, como que cada teoria dessa vai dividir, periodizar ou criar etapas, né, do desenvolvimento. Então, nós temos a teoria cognitivista, nós temos o Piaget, nós temos a psicologia histórico-cultural, nós temos o Pavlov, enfim... Todos os pensadores tentando pensar justamente isso, como se divide, né? Quais são as etapas do desenvolvimento. Mas isso vem desde a Idade Média, né? Todos os pensadores, enfim, a própria tradição tentando dar sentido à existência do indivíduo.
esse sentido geral é o que nós estamos falando que é histórico, nem sempre existiu, não é algo natural, não é algo dado pela natureza ou pela biologia, pela constituição biológica, né? É algo histórico, é algo que vem da cultura humana, né? Da nossa existência enquanto seres humanos. Então, é mais ou menos essa noção primeira que ele está dando, tá? Vamos passar, então, agora para o segundo grupo, que eu perdi aqui. Quem são? A gente a Beatriz, a Larissa Souza, Larissa Mesquita, Joana, Joyce, Tiffany, a Bruna, a Maria Clara e a Raquel. Perfeito, isso mesmo. Obrigada. Gente, boa tarde. Só para comentar que a gente vai passar um slide só com algumas imagens, porque a gente vai acabar falando sobre algumas obras de arte e aí seria interessante que vocês pudessem ver, né, do que a gente está falando. Mas, enfim, o capítulo 2, que a gente vai falar, o título dele é A Descoberta da Infância. E eu achei realmente muito intrigante o nome que o autor deu, porque, como já foi falado, deu para perceber que existia um tempo em que a infância basicamente não existia. Tanto na forma que a criança era tratada, como na representação dela. Então, assim, ao longo dos séculos, essa imagem da criança ela mudou muito, né, nas obras de arte, na literatura e na forma como a criança em si era tratada. Como dá para ver na imagem, eu peguei uma obra do século XII e uma obra do século XX, dá para ver que, mesmo na forma de se vestir, a forma como eles faziam o cabelo, a forma de se portar das crianças naquele tempo, era diferente. Era colocado para que eles agissem como adultos. Se a gente colocar hoje crianças em uma sala, a gente vai ver que elas vão brincar, vão correr, vão ter uma forma completamente diferente, como se era esperado daquele tempo. A forma como as crianças se vestiam, falavam, discutiam, brincavam, era realmente como adultos. Como já trouxeram aqui, falaram até que eram adultos em miniaturas. E nas obras de arte, nas literaturas, a gente pode ver que a forma como a gente vai diferenciar se está falando de uma criança ou se está falando de um adulto, normalmente a gente vai perceber essa diferença pela altura. Não é à toa que um dos exemplos que o autor trouxe foi que na Bíblia de São Luís, as crianças são representadas com uma frequência, mas que com grande frequência essa representação que é trazida, nem sempre, a maior parte das vezes, é o tamanho. Eu caracterizava e percebia com o tamanho. Então, se hoje a gente vê que as crianças vão até 10 anos de idade, assim, colocando uma média, uma faixa etária, naquele tempo não existia isso. A representação, a gente vê que traz uma doçura, traz uma coisa mais no século XX, traz uma lágrima, traz um olhar mais apegado, aquela coisa pequena, aquela coisa que é dócil. Já no século XII, a gente pode ver que se não dissesse nada para mim, se eu não soubesse tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, eu diria que só haveria uma criança no quadro do século XII, que seria a bebê. Mas todos são crianças no quadro. Então, só depois do século XIII é que a ideia de representação foi começando a se aproximar de uma ideia mais moderna da criança. E não era também essa ideia que a gente tem hoje, mas foi começando a engatear nisso. Antes disso, realmente, a representação e a forma como se era tratada era totalmente adulta. E agora eu vou passar a fala para a Maria Clara. Boa tarde, gente. Tá escutando? Vocês estão me escutando? Só tá um pouco baixo, amiga. Peraí, eu vou ver se eu tiro o fone. Acho que agora talvez esteja melhor, né? Tá, sim. Certo. Um pouco disso que a Bia falou, né, é que era muito uma característica do próprio período, do período românico, essa questão da recusa os traços que eram mais específicos da infância, né? Justamente pela crença, de como já foi abordado antes, de que era um período que logo ia ser ultrapassado, era só uma passagem para a vida adulta. Então, eles não se
não se davam o tempo de estudar e representar aquilo com maior fidelidade. E aí foi só lá por volta do século XIII que a gente tem o primeiro surgimento do que seria um movimento para uma representação mais fiel à questão da criança e da infância, que ainda não era a criança especificamente, né? É o que a gente tem como o anjo adolescente, que estava ali no começo da adolescência, mas que representava um movimento mais voltado para essa questão do real. Não era apenas um adulto em forma menor, uma criança adultizada, mas já possuía aqueles traços arredondados e um tanto até afeminados, mesmo que meninos, próprios da infância. E aí esse tipo de representação do anjo adolescente começou no século XIII e foi muito frequente durante o século XIV. Outro aspecto que a gente tem quanto a essas representações é a questão da maternidade da Virgem Maria e do Menino Jesus. E os quadros, as pinturas que eram pragas deles, e trazendo todo aquele sentimento que hoje em dia é mais comum, né? Relacionado à tenra infância, aquela questão da inocência e dos aspectos dóceis. Mas durante muito tempo, isso foi exclusivo do Menino Jesus. Não se tinha a expansão disso para outros aspectos, só um pouco mais tarde. Outro ponto que a gente tem também seria a alegoria da morte e da alma, e com isso o surgimento da criança nua. Se tinha na França medieval uma alegoria de que a alma era representada por uma criancinha nua, e geralmente assexuada. Então, a partir desse momento, se tinha mais pinturas e quadros em que, no momento de ganhar vida, era como se tivesse uma criancinha nua chegando a um corpo, e no momento também da morte, mesmo que fosse um adulto, né, um corpo adulto morto, mas se tinha aquela criancinha saindo do corpo, né, a criança nua, que depois foi sendo muito popularizado. E aí outro aspecto que a gente tem também, quanto à representação da criança, seria que a infância religiosa ela deixou de se limitar ao Menino Jesus, que eu tinha dito anteriormente que apenas era retratado ele com a Virgem Maria e tudo mais. E agora a gente tem o início do que seria a representação tanto da Virgem Maria em idade de infância, né, como de outras infâncias santas, como de São João, São Tiago e outros símbolos da Igreja Católica. Então, a gente vê que, durante tudo isso, as representações da infância foram muito permeadas pela questão religiosa, né? E muito controladas por ela. Mas isso era uma característica do próprio momento ali, né? Do próprio período histórico. E aí, só com as cenas de gênero, que a Larissa vai falar à frente, é que se tem um pouco do início do que seria um desligamento dessa questão religiosa, que a Larissa vai trazer. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouquinho agora das cenas de gênero. A partir do século XIV, começou a surgir a arte de gênero, que é basicamente a representação da realidade, do cotidiano das pessoas na época. E nesse momento a gente vai ver que vão surgir crianças na pintura, seja como um foco central ou até mesmo escondida no meio da multidão. E a partir desse momento, o que a gente vai notar? Que naquela época as crianças estavam ao redor dos adultos a todo momento. Não tinha aquela diferença entre o mundo infantil e o mundo adulto como a gente tem hoje. Por exemplo, atualmente, tem locais que a gente sabe que não é apropriado para uma criança ir. E nas figuras a gente pode notar que a criança está ali no meio do trabalho, está no meio das ruas, está mesmo vivendo a vida dos adultos. E outro ponto citado pelo texto é que os pintores gostavam de pintar as crianças, sejam pela sua graça, pela sua inocência, e até mesmo um termo que surgiu na época que era de infância engraçadinha. Ou seja, a criança era como uma fonte de distração, uma fonte de entretenimento para os adultos. Então, como a própria Clara falou, né, a gente vai sair um pouco desse âmbito religioso e vai começar a ver crianças reais, no cotidiano, no real. Enfim, essas são as cenas de gênero. Boa tarde. O áudio tá ok para vocês? Tá sim. Sim.
Certo. Então, a partir do século XV, vão surgir novos tipos de representação da infância, e um dos que foi mais marcante nessa época foi o retrato. Então, a gente viu que não era muito comum inicialmente a reprodução de registros realistas de crianças, de imagens que demonstrassem um momento específico da vida de uma criança que realmente existia ou existira. E isso deriva de alguns fatores, né? O primeiro é que era considerado desnecessário o registro da infância de uma pessoa que já tivesse alcançado a vida adulta, porque a infância ainda era considerada uma fase praticamente irrelevante, né? Era vista só como um período de transição, de desenvolvimento, ao qual as pessoas ainda não atribuíam um valor particular. E no caso do indivíduo que falecia ainda durante a infância, ele não era nem considerado digno de lembrança, porque a sua vida tinha chegado ao fim antes que ele pudesse receber alguma importância de fato. Então, uma vez que as taxas de mortalidade infantil naquela época eram muito exorbitantes, era considerado muito natural e até esperado, né, a perda de diversas crianças, e isso acabava contribuindo ainda mais para a irrelevância dos seus registros. E uma citação que o texto traz e que exprime muito desse sentimento diz que as pessoas não se podiam apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. Então, a gente vê que se desenvolveu um sentimento de indiferença extrema, que seria considerada até absurda em termos atuais, em relação à infância, né? E esse sentimento, ele acaba se justificando, de certa maneira, naquele contexto, porque ele estava diretamente atrelado às condições de vida e à demografia da época. Então, como a infância é uma fase extremamente frágil, onde a possibilidade de morte, na maioria das vezes, era uma certeza, a gente observa um estado de letargia e de resignação das pessoas em relação às crianças e às suas perdas. E o surgimento desses retratos naquela época indica que já havia uma intenção de subverter a visão acerca desse grupo da infância, que foi um sentimento que coexistiu por bastante tempo com essa indiferença que ainda prevalecia na maior parte da sociedade. E o momento mais marcante, mais notável, para o desenvolvimento de um certo sentimentalismo, de uma certa sensibilidade envolvendo a infância nas representações artísticas, foi o aparecimento especificamente dos retratos de crianças mortas, que ocorreu no século XVI, e essas representações eram inicialmente efígies funerárias. Então, ao longo de todo o século XVI, elas apareceram em túmulos, e geralmente nos túmulos dos pais dessas crianças, que eram representadas junto à figura deles. Então, o texto ele traz diversos exemplos em que muitas vezes as crianças aparecem ao lado ou ajoelhadas aos pés dos pais, assim como retratos de defuntos que eram cercados por toda a família, e as crianças mortas eram diferenciadas das vivas por meio do tamanho reduzido com que elas eram representadas, ou pelo fato de elas segurarem uma cruz ou uma caveira. Só que só no final daquele século, né, do século XVI, que começam a ser encontrados registros de crianças isoladas, né? E esse tipo de representação, onde a criança aparecia sozinha, se manteve bem restrito a essas imagens funerárias, pelo menos até o início do século seguinte. Oi, gente, boa tarde, professora. Meu áudio tá ok aí? Sim, Tá sim, ok. sim. Certo. Bom, dando continuidade, né, ao que as meninas já estavam falando aí, acerca dessa insensibilidade da sociedade com a infância, a gente pode ver que se deu uma modificação nesse contexto, pois com o passar do tempo, nos séculos seguintes, foi alterando o pensamento das pessoas, né, daquela época, dando uma maior importância à criança. E a gente pode atribuir essa mudança a partir tanto de uma cristianização mais profunda dos costumes, que fez surgir uma consciência comum de reconhecer a alma da criança como imortal, porque antes eles não reconheciam. Tanto que no próprio texto, eles falam lá que teve um período que algumas pessoas elas tinham um hábito de enterrar em casa ou no jardim as crianças falecidas que não eram batizadas. E ele fala também que a figura da criança ela era considerada tão insignificante que as pessoas nem temiam que após a morte ela voltaria para importunar os vivos. Era bizarro mesmo. E além desse fato, a revolução demográfica ela também teve uma grande influência, porque ocorreu a prática, né, da vacinação, que começou a se expandir, e as famílias começaram a fazer
mais questão, né, de vacinar os filhos e fazer essa relação de cuidado com eles. Aí, diante disso, se notou uma redução na taxa de mortalidade infantil, o que, de maneira proporcional, agora, né, diante dessa valorização, ocorreu uma representação de crianças nos quadros, agora não mais só nessa questão quando a criança já estava falecida, mas também com a própria criança viva, né, para perpetuar a imagem dessas crianças e com a família, enfim, basicamente foi isso. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professora. Dá para ouvir direito? Dá, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre o puto, ou sobre os puts, que é a representação da criança nua, que a Maria Clara já falou um pouquinho na parte dela, que surgiu lá no fim do século XVI, e várias artes, vários artistas foram se inspirando nessa criança, nessa nudez. E claro que, por ser o século XVI, eram os países, né, os artistas principalmente da Europa, porque nos outros continentes demorou um pouquinho mais para chegar. Só que aí essa representação da criança nua foi se espalhando e chegando nas artes religiosas. E aí o anjo que antes era um adolescente, era um jovem adulto, vestido, passou a ser representado por essa criança nua, por esse puto. Só que os anjos arcanjos, eles ainda eram um jovem adulto, ainda era representado por um adolescente e vestido, porque a mensagem que ele queria passar era diferente dos anjos, assim, normais. E uma coisa interessante a se comentar sobre isso é que alguns artistas ainda achavam essa nudez exagerada. Por isso que várias imagens que tem essa criança nua tem uma nuvenzinha meio que deixando essa nudez menos evidente, um tecido. Tanto é que Jesus, né, Jesus Cristo, quando ele aparece como uma criancinha, na maioria das vezes ele também está um pouco vestido. Muito raro estar 100% nu. E outra coisa também é que existe uma diferença. Ainda no século XVI, no fim do século XVI, a criança que era esse ser mais mitológico, uma coisa mais religiosa, uma coisa mais idealizada, aparecia se divertindo, sorrindo, uma coisa mais leve e nua. Já uma criança do cotidiano aparecia mais vestida e nem sempre era com essas expressões mais leves, era uma expressão mais pesada. Já no caminhar do século XVII, a criança do cotidiano também chegou a aparecer com certa nudez, mas sempre com um chapeuzinho ou com algum tecido para mostrar que era uma diferença, né, do puto e da criança do cotidiano. Olá, pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento ao que as meninas falaram, um exemplo da evolução da perspectiva que as pessoas tinham em relação à infância no século XVII foi o interesse dos adultos pelos jargões das crianças. Os jargões eram o linguajar, o vocabulário e as expressões que as crianças aprendiam com suas amas, as gírias das escolas, nas academias militares, ou até mesmo aquelas onomatopeias das que ainda não sabiam falar. E as pessoas mais velhas, elas passaram a utilizar esses termos em algumas manifestações da arte. Apesar de não ser tão comum, a obra literária Divina Comédia, ela traz um desses termos. Eu até coloquei aqui para vocês um trecho em que o autor, ele fala a palavra papo. E papo, no linguajar das crianças, significa pão. Outra forma também dessa representação foi nas gravuras. Essa que eu trouxe no slide foi desse mesmo século, de Claudine Bauzonnet, em que o título já é um jargão, que é Le Dada, que significa o cavalinho. Isso porque tem um meninozinho brincando com um cavalo de pau. Algo que me chamou a atenção ao decorrer do texto foi que uma escritora francesa, Madame de Sévigné, ela, em uma de suas cartas, relata que acha engraçado a forma de sua netinha falar mamã e algumas palavras como totata. E ela diz que a ama. E naquela época não era tão comum as pessoas, mesmo que elas
sentisse aquela afeição pelas crianças, elas não demonstravam, né? Percebemos, assim, que houve um progresso, mesmo que pequeno, na forma que viam as crianças, viam a primeira infância. E é isto. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada por trazerem também os exemplos gráficos, né, das imagens. Eu queria só falar brevemente sobre esse segundo tópico também, gente. Eu queria só trazer um questionamento para vocês. Por que vocês acham que, a partir ali do século... Início, né, primeiro século XIV, mas principalmente século XV, XVI, essa imagem da infância vai se transformando, né, como as meninas trouxeram, essa noção da criança como sendo representada por traços mais angelicais, né, mais arredondados, que correspondem um pouco mais à realidade, né, o que a criança realmente é. Por que se tem essa transformação nesse momento histórico, que vocês acham? O que estava acontecendo nesse momento histórico, ali, principalmente século XV, século XVI? Vocês conseguiram identificar isso no texto, ou com os conhecimentos prévios de vocês? Isso, Larissa. O que mais vocês acham? Olha, século XVI, a gente está falando de 1500, né? De 1500 a 1500 e a quase 1600. O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos falando do Renascimento, que é o renascimento do comércio, que é o início, né, da transição do mundo feudal ao que posteriormente, né, vai se consolidar lá na frente, no século XVIII, como um novo mundo, né, o mundo burguês, o mundo fundado pelo... Quando eu falo burguês, é no sentido de fundado pela burguesia, né? Então, o que está acontecendo nesse momento histórico? A gente está vendo a derrocada, digamos assim, né, o declínio da Idade Média e já a gestação, né, já o início da Idade Moderna. Se a gente pode dizer que a Idade Moderna vai se consolidar ali, a partir, digamos, né, a gente tem como referência histórica Revolução Industrial, Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1789. Mas no século XVI a gente já tem o quê? Descoberta das Américas, né? Colonização dos outros continentes pelo continente europeu, né? A gente já tem, então, a expansão do comércio, o renascimento do comércio, que teve como consequência também um renascimento cultural, né? Toda uma modificação de valores, que é consequência, lembre-se bem, consequência dessa transformação material que estava acontecendo ali. Então, esse momento, esse marco histórico, ele não vem do nada, não é assim, acordei pensando que a criança, né, dormi pensando que a criança é um adulto em miniatura e acordei no outro dia considerando a criança nos seus aspectos mais específicos, né, como as meninas trouxeram aqui, vendo que tem um linguajar específico, tem uma forma de brincar específica. Não foi do nada, não foi um dia era assim, no outro dia era outro, né? Faz parte de todo um processo de transição, né, que é secular, que é a transição do mundo feudal ao mundo burguês. Esse processo é um processo multissecular. Não aconteceu em 1789, né? Veio acontecendo, se gestando ao longo de vários séculos, principalmente a partir do século XV e especificamente XVI, que a gente estabelece ali como o momento realmente de expansão comercial, né, de renascimento das trocas mercantis, e essas novas relações sociais de produção que nós chamamos, né, de produção capitalista, de produção da sociedade, né, do modo de produção capitalista. Então, nós estamos falando do início da gestação dessa nova sociedade. E é por isso que se tem também uma modificação cultural nos costumes e também na forma de enxergar a infância.
Então, vocês já podem ir vendo, né, a partir disso, como que essas modificações na cultura, na tradição, são consequências de mudanças mais profundas que têm a ver não apenas com a cultura e com a tradição, mas com novas formas de organizar a sociedade, de organizar a produção da vida na sociedade, né? Então, essa transição que vinha acontecendo tinha como consequência, né, também a modificação da visão das pessoas em relação ao que é a sociedade, ao que é o sujeito, ao que é a criança, ao que são os fenômenos humanos, etc. Tudo bem, gente, até aqui? Tá dando para acompanhar? Tá beleza? Dúvidas, colocações, perguntas? Estão vivos? Eu acho divertido, gente. Estudar história é sempre interessante. Não é para ser chato, não, hein? É para ser interessante, é para ser instigante, enfim. Então, próximo grupo, grupo 3. Boa tarde, acho que está todo mundo me escutar, se não tiver é só falar. O meu grupo é formado por mim, Samire, pela Nayara, a Samira, o Marcos Daniel, Thales, a Ivna e o Arlindo. Nós também fizemos um slide só com algumas imagens para ficar melhor de representar. Só esperar o Marcos Daniel ou a Nayara expor. Então, a gente ficou com o tópico o traje das crianças. Então, pode-se dizer que o conceito de infância, ele é relativamente novo dentro da história da humanidade, porque foi só no fim do século XVI que a criança ela começa a ser vista como um ser que possui características específicas desse período da vida. E só lá pelo século XIX é que a infância em si, ela passa a ser uma categoria socialmente constituída. Porque como nós vimos dentro do texto que a gente leu, nosso tópico, durante o período da Idade Média, as crianças elas eram consideradas como se fossem adultos em miniatura. Não existia muito essa questão da distância entre o mundo da criança e o mundo do adulto. A criança, dentro da organização social, ela exercia as mesmas atividades que eram impostas aos adultos. O que diferenciava é que cada atividade ela dependia da condição social que cada criança estava. Por exemplo, as crianças que pertenciam à nobreza, à burguesia, elas iam estudar, enquanto que aquelas crianças que eram menos abastadas socialmente, elas iam ajudar os seus pais nos seus ofícios. Então, a gente pode perceber que no dia a dia daquela criança não havia o sentimento de infância, e isso fica evidente nos seus trajes, porque dentro da Idade Média, as crianças elas vestiam-se de modo indiferente em todas as suas idades. O que havia de preocupação mesmo era manter visível através da roupa qual era a condição social que aquela criança pertencia. Boa tarde, gente. Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, amigo. Pronto. Pois, prosseguindo, né, com a nossa apresentação, como já foi comentado nos outros tópicos, a gente vê que a infância não era nem um pouco particularizada, vamos dizer assim, principalmente até o século XIII, onde realmente as condições é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, onde, como foi comentado, desde que nascia assim, quando começava a caminhar e tudo mais, as crianças já eram inseridas no universo dos adultos, né, com os problemas, trabalho e tudo mais. E como a Samiri acabou de comentar, os trajes também era bem perceptível isso, porque eles eram realmente mini adultos, ou seja, eles já estavam sendo preparados para suas respectivas funções. Aí, com o tempo, né, houve essa necessidade de distinguir crianças e adultos. E uma das características mais marcantes nesse quesito foi os trajes das crianças, que, assim, como a professora tinha comentado, aconteceu de uma forma bem gradativa e bem devagar ao longo dos anos.
Esse exemplo que está aqui na tela, o nome desse quadro é As Filhas de Herbert de Montemort, e aqui, no caso, são as 7 filhas desse homem, e aqui são 5 meninas e 2 meninos. Esses 2 aqui da esquerda são meninos e o resto são meninas. E a gente vê aqui essa busca de uniformização, tipo, geral, tanto para menino como para menina. No caso, nessa época aqui, seriam os vestidos, né, para todas as idades e tudo mais. E essa questão da uniformização nas crianças foi um processo que acompanhou durante vários anos. Aqui já é uma imagem de outro período, né, da história, mas aqui a gente percebe essa persistência da uniformização. E, além disso, uma relação muito perceptível em questão das vestimentas com a questão do amadurecimento. Mas isso é preso principalmente aos meninos, porque, assim, a vestimenta dos meninos teve uma mudança ao longo do tempo, enquanto a das meninas ficou meio que estagnada, sabe? Elas sempre eram vistas como mini mulheres, desde sempre, e assim ficou. Já os meninos, não. Podemos dizer que tinha, assim, as faixas etárias das vestimentas. Quando a criança nascia, as vestimentas que usava era chamada de vestimentas de criança de babador, né? Aí usava até determinada idade, depois mudava para os vestidos com gola e, posteriormente, para os uniformes. E, assim, esse sentimento desse sentimento de infância persistiu por vários anos, porque mesmo com essa distinção das vestimentas de adultos e crianças, a questão da pré-determinação continuou persistente nas vestimentas. Oi, gente, boa tarde. Então, né, por que, afinal, a gente está aqui conversando sobre trajes, né, sobre roupas, qual era a importância disso, né, nesse aspecto da compreensão da história da infância, certo? A princípio, a gente queria mapear aqui para vocês o quanto que as roupas, elas são, né, verdadeiramente, assim, fontes de individuação, né, a gente tem personalização, né, do indivíduo, enfim, tem esse aspecto bem marcado que diz respeito a como a gente escolhe, né, se vestir. E isso é um conceito que, obviamente, né, remonta desde há muitos e muitos e muitos séculos, né, atrás. E a gente aqui resolveu marcar para vocês uma mudança importante, né, de entendimento sobre a importância desses trajes nesse contexto da história da infância. Então, gente, as roupas, o vestuário, ele era extremamente importante, né, num contexto ali europeu, e em especial ali na França, né, na França antiga, século XV, século XVI, século XVII, aí, enfim, isso só foi ficando mais e mais importante, por assim dizer. Isso era tão marcante que o autor coloca que existiam, quando uma pessoa morria, né, acontecia um óbito, existia um costume de fazer um inventário, né, das roupas dessas pessoas, exatamente porque elas valiam tanto, né, que efetivamente era necessário fazer esse processo, assim, né, de inventário, né, para distribuir com relação à família os bens. Ou seja, a roupa era algo super caro, né, naquela sociedade, e isso era algo tão marcado, né, no sentido de demarcar realmente, assim, classes sociais, né, uma hierarquia específica, que o autor também coloca que existiam leis, né, que eram leis suntuárias, que exatamente tentavam frear esse consumo exacerbado, né, de roupas, e de acordo com a classe, né, social de cada um, como se existisse uma privação, assim, do Estado para com que e como você está gastando o seu dinheiro na sua vida privada de acordo com a sua classe social, né? Então, isso marca, assim, deixa muito claro o quanto que as roupas, elas tinham esse papel, assim, de demonstrar uma certa importância, né, dentro da sociedade, um privilégio, uma posição social. Isso era tão marcado também que até nos próprios manuais, né, de civilidade da época, era um super traje você ser de uma classe social menos abastada e vestir roupas, né, vestir trajes de uma classe social que seria considerada, né, acima da sua. Isso era algo
enfim, não era bem visto socialmente quando acontecia, né? Inclusive, essas leis suntuárias, elas servem exatamente também para, de alguma forma, prevenir isso. Então, o que a gente está colocando aqui é o quanto que os trajes, eles tinham essa importância social, né, de realmente demarcar classes, enfim. Só que isso, né, aos poucos foi ganhando outros significados, né, dentro da história, desse contexto da história da infância, né? Os trajes, eles também foram, assim como o Eduardo acabou de falar, ganhando um significado de separar as fases também da vida, né? Não só esse status social, né, essa posição dentro, enfim, dos privilégios da sociedade, mas também demarcando essa questão de que, nesse período, esse ser humano está vivenciando a infância, né? Nesse período, a vida adulta, enfim. Então, daí a importância da gente começar, nesse contexto, conversar sobre isso, né? Sobre roupas, porque, de fato, existe primeiro uma mudança de chave, assim, nisso, né? Elas passam a demonstrar não só status, mas também uma fase da vida, né? Das pessoas, dos seres humanos, o que contribui, né, para o começo desse processo, né, de entendimento do que seria esse sentimento de infância, certo? Aí, então, né, como a Samira e o Thales bem trouxeram, toda essa evolução do traje, ela expressa a própria evolução da noção de infância, né? É interessante pensar, como a Samira falou, que essa visão de infância que nós temos hoje, como uma etapa com consciência própria que necessita de um tratamento específico, ela não existiu desde sempre, né? Um educador e crítico social chamado Neil Postman, acho que é assim que fala, ele vai falar que no mundo medieval não havia nenhuma concepção de desenvolvimento infantil, nenhuma concepção de escolarização como preparação para o mundo adulto. Ou seja, uma verdadeira falta de interesse pelas crianças, no sentido de que elas não eram tratadas nas suas singularidades. Essa etapa da vida era vista apenas como uma fase a ser logo, entre aspas, superada, para que então elas pudessem ser tratadas como pessoas, enfim, capazes de assumir os seus papéis em sociedade. E a vestimenta, ela vai refletir esse olhar, né, com modelos que prezavam menos pela estética, a construção de uma estética, e mais pela praticidade, para o que vai ser necessário realizar durante esse período, como a troca de fraldas, por exemplo. Os meninos, quando eles abandonavam os coeiros, eles passavam a usar vestidos, e também eram roupas de cor branca no início, né, que facilitava na questão da lavagem. E já no caso das meninas, essa fase ela tinha ainda menos uma etapa, porque ao saírem dos coeiros, elas já eram vestidas como, o texto vai falar, né, como mulherzinhas, que é o mesmo traje das outras mulheres. Ou seja, tudo isso vai representar essa noção de adultos em miniatura que se tinha. Pode passar, amiga. Então, gente, eu vou falar sobre esse sentimento de infância, né, das meninas, como o pessoal introduziu aqui, falou muito bem. A infância, esse sentimento de infância chegou diferente para as meninas e para os meninos, né? Então, ele até diz no livro, se eu não me engano, porque eu não anotei, ele diz assim, que esse sentimento de infância chegou antes para os meninos do que para as meninas. Então, as meninas, elas tinham isso de precisar amadurecer mais cedo, né? Como se essa infância que separa os meninos dos adultos não tivesse, né, essa separação para as meninas. E eu achei essa parte muito pertinente. E, assim, a minha interpretação que eu tive disso é que eu ainda acho que essa seja uma cultura que se perpetua um pouco, assim, até hoje, né? Então, é muito comum, assim, o homem de 21 anos foi lá, fez uma besteira, mas é um menino. E aí teve a menina de 14 anos que fez isso e aquilo, mas ela já sabia o que estava fazendo. Então, eu achei muito pertinente, assim, falar sobre isso, como é uma coisa que ela não vem de agora, ela, na verdade, vem de muito tempo, como as meninas já eram tratadas como mulheres, né, vistas como mulheres, vestidas como mulheres, desde muito novas. E como o pessoal falou, que introduziu muito bem, a roupa não era só roupa, ela tinha todo um sentido social. Ele frisa bem isso no texto, né? Tem uma parte até que eu achei muito interessante, que ele diz que algo assim, que
hoje o automóvel pegou essa importância, entre aspas, das roupas, né? Então, dependendo do seu automóvel, você tem ele tem um sentido social, né? Enfim, o carro que você compra e tal. Eu achei isso muito interessante. Então, é isso. Vou passar agora a palavra para, acho que é o Daniel, né, Daniel? Não sei. Boa tarde, gente. Para concluir, né, diante desse... Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom para vocês? Tamo, amigo. Diante desse contexto, né, de construção da hierarquia social com base na vestimenta, a gente notou um aspecto do texto que também chamou muita atenção, que é justamente essa construção do que é masculino e do que é viril, né? Porque como o texto expõe bem, como já foi exposto ao longo dessa apresentação, os meninos e as meninas, eles tinham as mesmas roupas durante a infância, até determinado período da infância, como a gente nota aqui no quadro da esquerda, né, que é Catherine de Bessa e seu irmão, que eles usavam a mesma roupa, mas que a partir de determinado momento, por exemplo, lá pelo final da pré-adolescência, no começo da adolescência, o menino ele tinha o seu crescimento particularizado. Ele ganhava um novo traje, enquanto que a menina não. E tipo, trazendo isso para a ideia de que o menino ele tem uma valorização na sociedade medieval, a gente percebe, por exemplo, com esse quadro da direita, né, que é o Luís XIII, foi um rei da França, se não me engano. Tem uma parte do texto que cita que ele não gostava que a irmã dele vestisse a mesma roupa que ele estava vestindo. Tipo, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, se eu não me engano. Ou seja, percebeu a entonação disso. Não era que ele não queria vestir a mesma roupa que a irmã vestia. Ele não gostava que a irmã dele vestisse o vestido que ele tinha. Oi? Deu uma cortadinha no seu áudio. Foi só para mim, gente? Se você puder voltar só um pouquinho. Eu parou onde você falava que ele não queria, né? O Luís XIII não queria que a irmã vestisse como ele. Tá, que eu estava falando sobre a entonação que isso tem, né? De que não era que ele não queria vestir o vestido que a irmã dele usava, mas ele não queria que a irmã dele vestisse a mesma roupa que ele usava. E percebe, né, essa mudança de que ele não se questionava, até no crescimento dele, o fato de que ele não mudava a si mesmo, mas ele queria mudar a mulher que estava próxima a ele, né? Essa construção de que, não, eu não posso me equiparar à mulher, mas ela deve se comparar a mim para mudar o seu comportamento. E a gente percebe isso perdurando ao longo da história, né? Não é algo restrito à Idade Média. E, enfim, para concluir, subtende-se, né, a partir dessa leitura do texto, a construção dessa masculinidade, essa construção dessa virilidade na Idade Média para o homem, porque ele deveria ter um comportamento que a sociedade impunha a ele, né? Ele deveria se comportar de acordo com os preceitos morais da época, distante da realidade do que era o universo feminino, né? Principalmente por conta das roupas, né? E é isso, gente, que a gente queria trazer. Obrigado pela atenção. Obrigada, pessoal. Muito bom. Sobre isso, falar só rapidamente, né, para vocês se lembrarem que nesse texto, como o autor está trazendo mais os registros que existem, né, até porque não existem muito registros do que acontecia dentre os servos. Então, aqui nós estamos falando também de uma hierarquização e de uma categorização através dos trajes da família real, da monarquia e da nobreza, né? Então, sempre bom lembrar que, nesse momento histórico, existiam também diferenciação de classe. Nós tínhamos, de um lado, a monarquia e a nobreza e o clero, né, que é a classe dominante. Por outro lado, nós tínhamos a classe dominada, né, a classe do trabalho, quem trabalhava, que eram os servos, aqueles que viviam nos feudos, né, que era um grande contingente de pessoas. Então, é bom lembrar que a gente não tem muitos registros de como era essa diferenciação, se existia essa diferenciação dos trajes, né? Nos parece que, como a Ivna está falando aqui, pelo que a gente vê nos filmes, né, nas formas de retratar essa época, nos parece que os filhos dos camponeses, né, dos servos, se vestiam todos mais ou menos da mesma forma, com trapos, né, roupas bem desgastadas. Então, essa categorização da roupa, do traje, como algo que representa um status, isso acontecia apenas nessa classe dominante, né?
na classe trabalhadora dos camponeses, muito provavelmente não existia essa diferenciação. Isso é importante a gente verificar, porque no mesmo momento histórico, né, como que em classes distintas, a gente também tem realidades distintas, justamente porque existem classes diferentes, né? Então, deixa eu ver o que a Ivna falou aqui. Ele até diz no texto que os filhos dos camponeses se vestiam como adultos desde criança. Sim, provavelmente com as mesmas vestimentas, que é o que se conseguia ali, né? É o que se conseguia produzir, enfim, através do que se plantava, do algodão, né? Provavelmente não se tinha grandes esforços em torno da vestimenta, né? Era o que se podia fazer ali. Então, só para lembrar vocês, então a gente está retratando aqui a infância, majoritariamente a infância e a família dos reis, dos grandes, né? Nós estamos falando aqui de pessoas muito ricas, muito poderosas, né? Estamos falando da classe dominante. Então, vamos passar para o quarto grupo, que é pequena contribuição à história dos jogos e brincadeiras. Oi, boa tarde. Primeiramente, acho que antes da gente começar a falar sobre o assunto que o texto trata em si, eu achei muito importante a forma como esse assunto é abordado. E me lembrou muito a uma coisa que o meu professor de História do Ensino Médio falava, que era uma abordagem histórica chamada História das Mentalidades. E a partir dela você parte da história de um indivíduo para fazer análise de todo o contexto que está ao redor dele, como acontece, por exemplo, no Diário de Anne Frank, que você vê a história dela, e você pode entender muito do que está acontecendo ali na Segunda Guerra Mundial. E aí, com o diário do médico do futuro, Luís XIII, a gente pode entender muito do que acontece, como as crianças se comportam, do que elas gostam, como elas são tratadas, e como elas viviam, como elas se desenvolviam. E a primeira coisa que a gente percebe lendo esse texto é que esse desenvolvimento ele tende a acontecer o mais rápido possível. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que o Luís XIII começa a tocar violino, lembrando que violino não era um instrumento tão nobre na época, pela minha interpretação, eu acho que seria o equivalente a um ukulele hoje, mas ele começa a tocar com 1 ano e meio. E aí as crianças tinham muito esse contato com a música e com a dança, com a arte em si, visto que está na Idade Moderna e tem muito essa coisa da arte, da valorização da arte. E por conta disso, acabavam surgindo crianças prodígio, como foi o caso de Mozart, por exemplo, que fez a primeira composição dele aos 4 anos, porque o pai dele era músico e ele teve muito essa influência. Então isso era uma coisa muito comum na época, esse contato com a arte. No texto narra vários episódios que o Luís XIII faz apresentações de balé. E isso era muito importante na época. Outra coisa que me chamou muita atenção foi eles tentarem ensinar ele a falar. Não era só ele perceber como as pessoas falavam e entendendo os contextos aos poucos. Eles chegavam lá e falavam sílaba por sílaba e depois falavam as palavras para que assim o desenvolvimento dele fosse o mais rápido possível. E outra coisa que a Amanda tinha até falado no início, que é a questão do 7º aniversário ser uma coisa super importante, porque era o momento que as crianças entravam na escola, ou então começavam a trabalhar e começavam a ser vistas assim como adultos pequenos. Isso é uma coisa, como ela falou, que já vem da Idade Média, já vem de outros tempos. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria falar que inventaram furadeira lá da minha casa, que agora está uma zoada infernal. Então, se por acaso começar, eu já peço desculpa e eu vou tentar ser breve. Uma coisa que tinha na passagem do nosso texto, muito importante, que eu achei, é a relação dos adultos com as crianças. Até porque, como as crianças elas eram consideradas pequenos adultos, então elas já tinham um contato muito grande com a realidade dos adultos mesmo. Então, elas estavam sempre presentes em festas, em brincadeiras, e os adultos também, o que, com o passar do tempo, foi se perdendo um pouco. Então, as crianças elas já imitavam os adultos. Então, o cavalo de pau relacionado aos adultos que
cavalgavam a cavalo, por exemplo. A gente via diversas vezes o Delfim, né, que é o caso do Rei Luís XIII, ele brincando com soldados, brincando justamente de lutas e essas relações. E até essa passagem mesmo dos adultos, que foi se perdendo ao longo do tempo, essa relação de que o adulto, ele é o cara maduro. Então, quando a gente vai imaginar o adulto nos dias de hoje, é alguém que tem responsabilidades, que se preocupa demais com o trabalho, que literalmente é o cara que tem que ser maduro, por exemplo. Aí, então, ele não tem mais tempo para brincadeiras, não tem mais tempo para o que seria a alegria de viver das crianças. Então, foi algo que é notável, desde o início do texto até o final, que vai se perdendo essa noção de que os adultos até ganhavam brinquedos, então eles brincavam também com essas coisas. A rainha mesmo brincava de cabra cega, ela recebia presentes como brinquedos, e é algo que dá para refletir bastante, porque com o passar do tempo o adulto foi perdendo essa essência, foi se perdendo isso. Oi, boa tarde. Então, outro ponto que a gente considerou importante foi a participação das crianças nas festas e nas celebrações, que reuniam todo mundo, e as crianças elas tinham um papel ativo, uma participação ativa, como na festa de Reis, que a criança ela ficava embaixo da mesa, escondida, distribuindo o bolo para as pessoas. Aí quem pegasse o bolo com um pedaço de fava, ganhava um brinde e era considerado rei, inclusive as crianças. Tipo, se fosse uma criança que pegasse a fava, ela ia beber, porque não tinha essa distinção, né? E outra coisa é as festas. Tinha festas e celebrações só para as crianças, como a Mascarada de Jovens, que com a proximidade do Dia dos Finados, o pessoal resolveu banir, mas alguns países permaneceram adotando, e é o Halloween agora, né? Oi, boa tarde. Continuando nessa questão das festas, outros exemplos que o texto ele dá para a gente, que a gente pode ver alguns elementos, como, por exemplo, o Dia dos Santos Inocentes, que as crianças mesmo, elas celebravam uma missa, faziam uma procissão, faziam um banquete, tudo entre elas. Até mesmo uma delas era eleita o bispo por esse dia, somente assim. E também tinha a Terça-feira Gorda, que hoje em dia seria a Terça-feira de Carnaval, mas que era um dia reservado para as atividades das crianças e da juventude. E que, no máximo, os mais velhos, eles apenas assistiam, né, os jogos ou eventos. E o texto ele consegue propor essa reflexão de como essas características das festas de crianças e festa de adulto foram mudando, porque essas festas somente para a juventude eram mais a exceção. A maioria era essa junção entre adultos e crianças, não ficava claro, né? E a gente consegue pensar até hoje em dia, né, que é muito clara essa diferença entre uma festa de criança e uma festa de adulto. E o texto consegue descrever isso na passagem da história. Boa tarde. Bem, como a gente percebeu, nos séculos passados, na Europa, era bem comum a prática de brincadeiras e festas. Já um pouco mais para o lado das brincadeiras, as brincadeiras foram muito presentes também nas escolas europeias dos séculos passados. Uma dessas brincadeiras, digamos assim, foram os jogos de azar. Os jogos de azar, eles foram comuns, sobretudo nas escolas e universidades da Inglaterra e da França, e eles eram vistos, eles foram vistos assim com maus olhos pelos educadores, que eram mais moralistas, mais conservadores, etc. Porém, apesar de serem vistos negativamente pelos professores, eles foram permitidos, porque era algo muito comum. Inclusive, o próprio autor do texto, ele fala que a escola não permitiu, as escolas não permitiram os jogos de azar, elas aceitaram, porque era praticamente inevitável que elas entrassem uma hora ou outra no ambiente escolar.
Esses jogos de azar eles foram bem restritos, como, por exemplo, os alunos só poderiam praticá-los se tivessem permissão e se usassem pouco dinheiro. Porém, toda essa história de jogos de azar nas escolas, ela acabou por volta do século XVII, quando elas foram terminantemente proibidas nas escolas por serem consideradas imorais e viciosas. Nos séculos passados, nessas mesmas escolas, as práticas corporais também foram muito comuns, como, por exemplo, os esportes e a dança. Elas eram tidas como uma atividade de lazer e relaxamento. Porém, apesar de terem esse fim nobre, elas foram proibidas, porque muitas universidades e escolas eram administradas pela Igreja Católica, que condenava essa prática, porque tinha os esportes como primitivos e brutais. Porém, em poucas escolas ou universidades, esses esportes eram permitidos e poderiam ser praticados com restrições, como, por exemplo, o autor cita o exemplo de uma escola na França, onde os alunos poderiam praticar esportes em raros intervalos escolares, lembrando que naquela época havia muitos intervalos, né? Enfim, só poderiam praticar em poucos intervalos, em silêncio e tendo como prêmio não dinheiro ou algo do tipo, mas uma fruta ou uma jarra de vinho. Porém, toda essa visão negativa por parte do ambiente escolar quanto aos esportes, ela muda a partir do século XVII, quando as escolas jesuítas atribuem algumas regras, dão algumas regras para alguns esportes, para que a prática daqueles esportes fosse saudável e fizesse com que eles tivessem um outro significado de bom grado ao ser humano. E assim eles não foram mais sendo proibidos, mas sim permitidos com poucas limitações. Boa tarde. Em relação ainda a essa relação jogos de azar e práticas corporais, é importante e é interessante a gente perceber como se deu essa mudança e como chegou no que é hoje. Como o Matheus citou, antigamente os jogos de azar eram algo muito comum na sociedade. Então, aconteciam quase todos os dias, reuniam um grande número de pessoas, reuniam pessoas, então a escola ela se viu obrigada a aceitar. E em relação às práticas corporais, a igreja ela não permitia, por ter medo de que aquilo pudesse, de que as práticas corporais futuramente pudessem ocasionar algum delito ou algo do tipo. E isso começou a mudar também com a chegada com o aparecimento das guerras, visto que eles acreditavam, os senhores, os governantes, eles acreditavam que quanto mais cedo eu começasse a praticar uma atividade física, um exercício físico, futuramente, caso houvesse alguma guerra, eu já estaria melhor preparado. E é interessante a gente fazer esse paralelo com a atualidade, visto que hoje os jogos de azar são terminantemente proibidos em diversos países, inclusive no nosso país, e como as práticas corporais elas são incentivadas desde cedo para as crianças, como algo que visa a saúde, bem-estar e uma vida saudável. Boa tarde, gente. Na época em que o Luís XIII era criança, mais ou menos no início do século XVII, era muito comum ser contadas histórias de contos de fada, não só para as crianças, mas também para os adultos. E esses contos, embora fossem irreais, eles foram transmitidos através de séculos, sem que ninguém tivesse tido trabalho de escrevê-los. Foram só depois de algumas décadas que começaram a achar esses contos muito simples, né? Principalmente para ser contado para adultos. E foi aí que começou a ter uma distinção maior entre as escritas destinadas às crianças e as destinadas aos adultos. No fim do século XVII, enquanto o conto se tornava um gênero novo da literatura escrita, a recitação deles ela foi perdendo espaço para o conto escrito. Eram como objeto de curiosidade. Meu Deus, caiu? Gente, estão me escutando? Agora voltou. Desculpa. Eu não sei onde parou. No fim do século XVII, o conto ele se tornou um gênero novo da literatura, e no final do século XVIII,
ele... Gente, tá caindo ainda. Poxa. Não, amiga, pode continuar. Dá pra escutar direitinho. Agora deu Ok. certo, amiga. Obrigada. E lá para o fim do século XVIII, que ele voltou, já como, assim, contado como história da antiguidade mesmo, até de caráter de folclore e de curiosidade etnológica entre os adultos da boa sociedade. Outra forma de diversão geral na antiguidade era os disfarces e as fantasias. A gente vê isso nos romances do século XVI até os do século XVIII, que eles costumavam fazer romances cheios de histórias de disfarces, como, por exemplo, rapazes vestidos de mulheres ou princesas vestidas de pastoras. E também tinham muitas festas sazonais em que as pessoas deviam ir fantasiadas. Foi só a partir do final do século XVIII que essas festas da fantasia elas se tornaram mais raras e mais discretas na boa sociedade. Uma festa muito popular que chegou até a América através dos escravos negros foi o carnaval, e os disfarces, né, quando passou essa moda, eles ficaram reservados para as crianças, mas a gente vê que até hoje, no carnaval, as pessoas ainda costumam se fantasiar. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a dança e os jogos dramáticos que eles colocam. Assim como outras coisas já foram colocadas antes, ambos tinham uma importância muito considerável dentro do cotidiano coletivo e era algo que era incentivado desde muito cedo, tanto que a gente vê no caso do Luís XIII, que aos 3 anos de idade ele já praticava algumas danças. E essas danças também, geralmente, elas eram práticas coletivas. Elas misturavam adultos e crianças sem ter uma diferenciação mais específica entre eles, algo que acontecia também no teatro, onde tanto os atores, também aqueles que assistiam, os espectadores, acabavam se misturando entre adultos e crianças. E algumas coisas dentro dessa dança, principalmente, a gente poderia até olhar com certo estranhamento nos dias de hoje. Como, por exemplo, os próprios religiosos costumavam dançar, não só essas danças coletivas, mas também algumas danças de pares. E aí a gente percebe que foi algo que mudou ao decorrer do tempo. Tanto que, no caso, por exemplo, dessas danças coletivas, por vezes elas eram mais comuns na burguesia, na nobreza, e por vezes elas começaram a ser abandonadas e continuaram algumas existindo, mas só no campo. Inclusive, esse trecho em específico, ele nos convida a refletir sobre isso, como muito dessas práticas, elas surgiram na alta sociedade, nos adultos da alta sociedade, e quando foram abandonados por esses, começaram a ser mais comum no cotidiano, tanto o cotidiano infantil como o cotidiano daquela classe menos favorecida. Tanto que ele coloca uma comparação do sentimento de infância com o sentimento de classe, porque ambos, nesse caso, acabavam tendo um certo menosprezo, uma menor minorização. Que, inclusive, em uma parte específica do texto, ele chega, no caso, é um trecho que ele pega de outro autor, que eles colocavam meio que como as crianças da alta sociedade tivessem uma capacidade cognitiva comparável à de um adulto, sendo que de uma classe menos favorecida. Então havia essa certa distinção. E é isso, no geral, que a gente queria trazer sobre esse trecho. Obrigada, pessoal. Queria chamar a atenção sobre essa parte, né, dos jogos e brincadeiras, só para vocês irem fazendo essas relações, né? Nós estamos falando aqui, majoritariamente, da infância na classe dominante. Sempre bom a gente lembrar disso. Se vocês lerem o texto como um todo, né, esse livro, vocês vão, assim, ficar chocados, acho que todos ficam, né, ao perceber, com a leitura dos registros do médico do Luís XIII, né, do que ele era capaz de fazer na mais tenra idade. Então, ele fala, aos 1 ano e meio, né, o Luís XIII já fazia isso. Com 3 anos, ele já tocava violino, tocava flauta, tocava não sei o quê. Né? Com 4 anos, ele já dançava as danças coletivas, brincava nas festas da nobreza, né? Nas festas da monarquia. Enfim,
Isso eu estou chamando a atenção para vocês, porque é importante a gente entender, olha, se a gente for comparar, nossas crianças de 4 anos não tocam flauta, violino, dança e ainda treina para o exército, né? Mas se você for pensar naquele momento, né, aquele período histórico, nós estamos falando não só de um período histórico diferente, mas também de uma classe diferente. Então, a classe dominante daquele momento histórico somente pode ser comparada a criança da classe dominante naquele momento, que é a criança que está sendo retratada no livro, né, através dos documentos, que é o Luís XIII, um futuro rei, porque a gente tem a monarquia, a família real, nós temos a nobreza embaixo da monarquia, então nós não estamos falando nem sequer de um nobre qualquer, nós estamos falando da monarquia, né, do nobre dos nobres, do que está lá em cima da pirâmide. Ele vai ser um rei, né? A partir dos 13 anos ele já é coroado rei. Então é uma pessoa que está sendo preparada para esse posto social, né? Para esse lugar social. Então ele está sendo preparado em todos os sentidos, inclusive no sentido educacional que a gente está discutindo aqui, né? De tudo que ele aprende, de tudo que ele tem acesso. Então, digamos que a criança da classe dominante de uma época só pode ser comparada com as devidas mediações, né? Mediações históricas e tudo mais, com uma criança da classe dominante hoje. Então, a gente só poderia comparar, né, o acesso e a possibilidade de desenvolvimento de um Luís XIII, não com as nossas crianças né, da classe trabalhadora, mas com uma criança da classe burguesa hoje, né, de uma burguesia muito rica, sei lá, o filho do Elon Musk, ou o filho do sei lá, fala uma pessoa um burguês muito rico aí, sei lá, o Bezos, Jeff Bezos. Né? Então, nós estamos falando de pessoas muito poderosas que tinham muito acesso a todo o conhecimento, toda a cultura, toda a tradição produzida pela humanidade ao longo dos milhares, né, de séculos em que nós estamos na Terra. Então, eles tinham todo essa possibilidade de acesso. Então, a gente não pode dizer, olha, então por que será que o Luís XIII, aos 3 anos, já tocava violino, e nossas crianças com 3 anos, tem umas que nem conseguiu aprender a falar ainda, né? Ainda estão aprendendo a falar. Né? A gente não pode, exato, isso que o Francisco está falando, a gente não pode entrar nessa ideia, nossa, ele era biologicamente superior, ou ele se esforçou mais, né? Meritocracia, mérito dele. Não, né? A gente está falando de uma classe, primeiro, uma classe parasitária, né? Assim como a burguesia hoje, que é a nossa classe dominante desse período histórico, a monarquia naquele momento era a classe dominante, ela também era parasitária, né? Assim como a burguesia hoje, a classe dominante daquele momento histórico, ela vivia no parasitismo. O que é isso, parasitária? No sentido de ócio, ociosa, né? As classes dominantes de nenhuma época trabalham, né? Não são eles que são responsáveis pela produção da riqueza, eles somente usufruem da riqueza produzida pela outra classe. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é, enquanto os filhos dos servos estavam lá produzindo, o filho da nobreza e o filho da monarquia, que é, no caso, o Luís XIII, estava usufruindo dessa riqueza produzida pelos servos. Então, eles são a classe dominante de cada época, é uma classe ociosa, uma classe que não trabalha, no sentido de... O que eu estou falando de trabalho, né? Que eu estou chamando de trabalho, no sentido de produção da riqueza. Você pode até considerar, não, professora, mas espera aí, o Jeff Bezos trabalha sim, ele vai na empresa dele, ele mexe no computador, sei lá o que ele faz, ele gerencia. Pode até considerar isso, mas ele não é o produtor direto da riqueza da qual ele se apropria, né? Quem produz essa riqueza são os trabalhadores assalariados que ele contrata, enfim. Que ele explora a força de trabalho. Então, no caso da monarquia, da nobreza, também é assim, é uma classe ociosa, que não trabalha, que não produz, mas que usufrui, né, que utiliza e usufrui de toda a riqueza produzida lá nos feudos, né, porque os
os camponeses eles tinham que produzir e eles pagavam um arrendamento pela utilização da terra. Uma parte desses impostos, uma parte bem gorda, digamos assim, né, uma parcela bastante grande, ia, evidentemente, para o rei e para os nobres. Então, esse pessoal vivia às custas, né, da classe trabalhadora, naquele momento, os camponeses. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, então, essa classe que não precisa trabalhar, ela tem todo o tempo necessário, né, disponível para que possam se desenvolver. Então, não é à toa que o rei, aos 3 anos, vai saber tocar violino, dançar valsa, dançar isso, dançar aquilo. Ele tem o tempo, ele tem todos os instrutores, todos os pensadores do reino ali disponíveis para estar atuando na sua educação, na sua preparação. E também porque ele precisa se preparar para o seu futuro ofício, que é ser o representante de Deus na Terra, que é o rei, né? Ele tem toda uma cartilha, digamos assim, de comportamento que ele precisa saber desde a mais tenra idade para poder ser digno, né, dessa posição social, que é de líder supremo, né? Então, só chamando a atenção para isso. Não é questão de esforço, não é questão de superioridade biológica, né? Tanto que, muito possivelmente, se você tirasse um servo lá do trabalho, sei lá, criancinha de 7, 8 anos que fazia o trabalho árduo, né, de capinar, de plantar, de colher, de forjar armas, enfim. Se você tirasse ele daquele contexto e colocasse lá na família real, muito provavelmente ela iria se desenvolver tanto quanto um rei. Então, as limitações, elas são limitações sociais, limitações de classe, né? E não limitações biológicas ou orgânicas, como se costuma falar muito hoje, né? O filho do pobre, o filho, sei lá, criança negra não é capaz porque ela tem limitações biológicas, né? Tem um transtorno, tem isso, tem aquilo, quando na verdade ela não teve acesso, nem tempo, nem condições objetivas e subjetivas para poder se desenvolver. Então, só chamando a atenção para essa questão da diferença de classe, para que vocês tenham isso sempre em mente na medida em que vão lendo. Nós estamos falando do filho do rei, o próximo rei, né? Alguém que está se preparando para ser o próximo rei da França. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando, dessa classe social, né? Beleza, gente? Tá dando para acompanhar até aqui? Então, nós estamos chegando aí a 6 minutos para chegar no nosso horário e hoje não vai dar para a gente dar uma... Porque, assim, a gente poderia até dar uma estendida no tempo, mas acho que também vai ficando um pouco difícil, né, de acompanhar, cansativa, essa questão da aula remota na frente do computador, enfim. Eu acho que a gente pode deixar, então, os outros 2 grupos, que vai ser mais ou menos 30 minutos da nossa próxima aula para eles apresentarem. E aí a gente finaliza essa primeira parte e já faz o link com a primeira aula do nosso primeiro módulo, que é justamente a continuação dessa discussão sobre o que era a Idade Média, né? Para a gente poder se aprofundar. Então, por que ocorreram todas essas mudanças que vocês trouxeram? Na forma de se vestir, na forma de representar a criança, na forma de organização dos jogos e brincadeiras, das festas. Por que todas essas mudanças estão acontecendo? A gente vai fazer, então, uma análise mais pormenorizada, né, das mudanças materiais que estavam acontecendo naquele momento histórico e que são elas, em última instância, que, digamos assim, explicam essas mudanças culturais, né? Elas estão na raiz, na origem dessas mudanças culturais e da tradição das quais nós estamos falando aqui. Então, pode ser assim, gente? A gente deixa o grupo 5 e 6 para a próxima aula. O que o pessoal do grupo 5 e 6 acha? Tudo bem?
Pode ser, Jailson, Diana, Ana Lária, Súria, Pablo, Rayane, Aline, Amanda, Ellen, Gisele, Gislane, Hortência, Francisco, Laís. Beleza, então. Então, a gente vai finalizando, vamos finalizando por aqui. E na próxima aula a gente finaliza as apresentações, abre também para perguntas, colocações, debates. E daí a gente já inicia propriamente eu inicio a exposição da primeira aula desse módulo, tá bom? Então, a gente fica por aqui, bom descanso para vocês, e a gente se vê na próxima terça-feira.